Olá, queridos amigos da Casa do Coração, bem-vindos a mais uma evangelização infantil, nosso encontrinho marcado de todo sábado aqui no Instagram da casa. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 4, que trata da segunda parte, que trata da pluralidade das existências. E hoje nós entramos no item parecências físicas e morais e nós vamos discutir aqui hoje e estudar juntos as questões 207 e 208. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, vamos nos conectar com a espiritualidade elevada, fazendo nossa prece inicial, pedindo também pela fluidificação das nossas águas e proteção para a nossa família. Vamos lá? Fechando então os nossos olhos e elevando os nossos pensamentos e os nossos corações a Jesus, nosso Mestre Maior. Graças a Deus, obrigada, querido Mestre, e obrigada a toda a espiritualidade amiga que nos auxilia nos trabalhos de hoje. As correntes espirituais da Casa do Coração, nossos mentores e guias, gratidão. Pedimos para que esse estudo de hoje seja o mais proveitoso possível para todos nós, nos auxilie na compreensão e na absorção das palavras contidas nesse livro tão maravilhoso que Kardec nos proporcionou, o Livro dos Espíritos, com tantas perguntas importantes e esclarecedoras. Pedimos também pela fluidificação das nossas águas, que as correntes espirituais aqui presentes em nossos lares, fluidifiquem as nossas águas, colocando em nossas garrafinhas os melhores fluidos para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, auxiliando no reequilíbrio das nossas saúdes física, mental e espiritual, trazendo paz, equilíbrio, força, coragem, vitalidade e harmonia para todos os nossos corpos e para todos nós. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, pessoal, então vamos à questão 207 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? E os espíritos respondem que não. Diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Então, o que ele está querendo dizer aqui para a gente? Que os pais podem transmitir, geneticamente falando, algumas semelhanças físicas, de biotipo, de tipo de corpo, de cor de olho, de cor de cabelo, de traços, mas em relação à moral do espírito, vamos supor assim, pais muito elevados espiritualmente, uma moral muito elevada, eles podem transmitir isso ao espírito reencarnante? Não geneticamente falando, porque o espírito do ser reencarnante naquela família, ele é um espírito independente dos pais, Então ele pode ser de um nível evolutivo bastante inferior, Então os pais não vão transmitir a moralidade para eles em relação à genética. A gente vai ver depois que de outras formas a gente pode sim ajudar no desenvolvimento, na evolução dos espíritos que nos são confiados como filhos. Mas a princípio, então, nessa questão da hereditariedade, isso não é transmitido, tá? E aí ele continua essa pergunta na questão A, ele faz uma subdivisão dessa questão 207 em letra A. Ele pergunta o seguinte:
Então, de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Então, aqui Kardec está citando o caso de pais que são, né, moralmente evoluídos e que têm filhos que também são moralmente evoluídos. Se isso não foi transmitido hereditariamente, geneticamente, então, de onde vem essa semelhança, né? E aí os espíritos respondem o seguinte, é que uns e outros são espíritos simpáticos, que que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, a gente pode observar semelhança moral entre pais e filhos? Sim, sim, mas não por uma questão hereditária, sim por uma questão de afinidades vibracionais, né? São espíritos simpatizantes que encarnaram na mesma família, sob forma de filhos, para se apoiarem nessa jornada, né, como espíritos amigos, como espíritos afins. Então a gente vê a semelhança ali moral entre eles, além da física, mas a física, sim, veio da genética, a moral veio da semelhança espiritual, da semelhança de nível evolutivo daqueles dois espíritos. Uma coisa não foi transmitida a ele pelo pai, tá? E na 208, ele complementa essa história, tentando entender melhor isso, perguntando o seguinte, nenhuma influência exercem os espíritos do pai sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos falam o seguinte, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Olha ali a responsabilidade. Então, vamos recapitulando aqui. De acordo com o que estudamos aqui, né, o pai pode transmitir, o pai ou mãe, né, podem transmitir ao filho as heranças genéticas da aparência física, mas não da aparência moral, porque cada espírito é único e se por acaso a gente vê um pai evoluído, né, uma mãe, né, um espírito evoluído, um casal evoluído e um filho também, um espírito bem evoluído moralmente falando, a gente pode atribuir a questão da sintonia vibracional, afinidades vibracionais. Esses espíritos são espíritos afins, que estão na mesma faixa vibratória, na mesma faixa evolutiva, e encarnaram no mesmo núcleo familiar. Não foi que um transmitiu ao outro essa característica, a característica moral. E agora, nessa questão seguinte, Kardec pergunta, poxa, então os pais não auxiliam em nada na moral do filho? E os espíritos respondem, não, claro que influenciam, e muito, mas não através da genética, através da conduta, através da educação. E aí, olha o nosso livre-arbítrio. Isso aí não foi o Papai do Céu que escolheu, não foi nada disso, não. Somos nós que escolhemos todos os dias por uma educação coesa, por uma educação coerente aos nossos filhos, né? Porque não adianta educar pela palavra, né? A gente às vezes fala um monte de coisa linda e na hora do exemplo, né? Faz diferente. Isso não adianta porque a gente não está educando, a gente está educando aí, no caso, né, uma hipocrisia, que é uma coisa bem negativa de se ensinar. O que a gente tem que se preocupar é com a nossa conduta, que exemplo daremos aos nossos filhos e aí sim, corrigi-los através da nossa palavra, através das nossas orientações, mas isso tem que ter coerência com as nossas atitudes. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, porque ele está aprendendo, olhando, né, vendo a gente. Então, ele fala que todos os pais têm muita responsabilidade, sim, e fala até mais, tá? Esse finalzinho aqui é importantíssimo. É uma tarefa nossa, né? Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho.
Então, veja só, né? Nós precisamos, de fato, nos apropriar desse papel de pai, de mãe, de educador, né? É uma tarefa, uma responsabilidade, uma missão de vida, ser pai e ser mãe. E os valores que a gente vai transmitir aos nossos filhos também. Os exemplos que a gente vai dar de conduta, de ética, de moral para os nossos filhos também. Então, às vezes a gente vê muita gente assim mais negligente, ele vai aprender com a vida. Gente, o nosso papel é ensinar. Se ele não aprender com a gente, tiver que aprender com a vida, aí é uma escolha dele, é o livre-arbítrio dele, mas você fez o seu papel, você ensinou. Agora, entregar, Deus dará e achar que ele vai aprender com a vida e se não aprender, a missão era sua, a culpa será sua dessa alma desvirtuada. Agora, se você fez todo o seu melhor, educou, sabe, esteve ali dando os melhores exemplos, preocupada, corrigindo, né, as más condutas do seu filho, fazendo todo o seu possível e ainda assim ele, né, talvez por ser um espírito mais atrasado, no nível evolutivo que ainda não conseguiu, né, se desprender das suas más inclinações, ele ainda assim está ali patinando no erro, né, e se torna, né, um adulto cheio de questões, de problemas sérios, né, a gente não tem essa culpa, porque aqui como ele fala, depende do nosso desempenho, então a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Não podemos negligenciar, mas também não podemos fazer por eles. A gente tem que educar, mostrar os caminhos, mostrar as possibilidades, oferecer oportunidades, né? E fazer a nossa. E essa é a nossa parte. Agora, qual o desdobramento disso? Aí depende também do livre-arbítrio daquele espírito que está chegando ali, né, na nossa família e como ele vai receber essas orientações todas, essa mudança aí de conduta, às vezes vem de tantas outras vidas. E algumas vezes é importante também a gente falar isso, a gente se cobra demais, né, como mãe, como pai, espera um nível, né, que seu filho chegue num nível X e ele está ainda no X sobre 2 e a gente se culpa e a gente tem que entender que cada um está num nível evolutivo. A gente fez o nosso melhor, então ótimo, a gente tem que fazer o nosso melhor mesmo, mas às vezes o melhor dele é esse nível ali, X sobre 2, nunca vai chegar no X completo nessa vida, porque a gente vai galgando degrauzinhos, por isso que a gente encarna, reencarna tantas vezes, porque na natureza a gente não consegue dar saltos, né? A gente vai evoluindo gradativamente, então de repente o que ele já assimilou nessa encarnação, graças aos seus, né, à sua educação, aos seus cuidados, aos seus carinhos, graças a Deus ele já chegou nesse nível, porque ele não chegaria aqui se não fosse por você e por tudo que você fez por ele, então isso já está muito. Então não se culpe, não se cobre, não se sinta frustrado, nem, como é que ele falou aqui, você não falhou na sua missão, você fez tudo o que você pôde e ele chegou até onde ele pôde nessa existência. Numa próxima, ele vai subir mais um degrauzinho, porque a lei é de progresso, a gente vai sempre evoluir. E a gente tem que ter a paciência e a serenidade de entender que cada um tem seu tempo, cada um tem sua história, cada ser humano é único, cada espírito é único e nós somos aqui apenas facilitadores, né? Nós somos como pais, né, e mães, orientadores desses espíritos que estão sob nossa responsabilidade, mas nós só não somos proprietários deles e nós não podemos fazer querer por eles, né? Eles que têm que querer. Então, gente, o nosso papo de hoje foi esse. Estudamos as questões 207 e 208. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha sido um papo proveitoso para todos nós. Se ficou alguma dúvida ou se vocês quiserem fazer algum comentário, deixem aqui nos comentários do Instagram, que a gente vai dividindo, a gente vai trocando, a gente vai se correspondendo, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!